Olá, meus irmãos, eu saudo a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Eis-me aqui quem vos fala é sua irmã em Cristo, irmã Lia, amados, para hoje estarmos finalizando o nosso devocional com o tema Eu Sou, ou seja, Jesus disse, Eu Sou. Amados, e o Eu Sou de hoje, para finalizar, nós vamos falar dessa passagem grandiosa que o Senhor Jesus relata aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, do verso do 1 ao 5, que é Eu sou a videira verdadeira. Diz assim, amados, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para o quê? Que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenha falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele este dá muito fruto. Porque sem mim, nada, amados, nada podeis fazer. Olha, amados, a importância de nós estarmos ligados ao Senhor Jesus. Irmãos, o evangelista João, ao escrever seus relatos, em sua maioria, ele irá nos dizer a respeito dos milagres e discursos, ou seja, ensinamentos, realizados por Jesus. Ao que me parece, teve que colocar uma vírgula, pois irá nos descrever a respeito de uma parábola. Apesar do texto sagrado não dizer nada a respeito de ser ou não parábola, a palavra pode ser explicada da seguinte forma, amados, presta atenção. Pequena narrativa que usa alegórias para transmitir uma lição moral, ou seja, o que nós podemos perceber aqui nessa passagem que acabamos de ler? São 3 pessoas importantes aqui que devemos frisar daqui dentro desse texto. A primeira pessoa é a videira. Quem é a videira aqui? A videira, amados, é Jesus. Segunda pessoa, o lavrador. Quem é o lavrador aqui na passagem? É Deus, amados. O nosso Deus é o lavrador. E a terceira pessoa são os ramos. Quem são os ramos? Somos nós cristãos. Somos os ramos, porque, amados, visto que toda vez que nosso mestre fazia uma comparação, ou seja, uma parábola, provavelmente era porque ele tinha visto tal elemento ao longo de seu trajeto, porque assim ficará mais fácil a compreensão de seus ensinamentos. Então, para melhor entendermos, precisamos analisar de forma rápida o plano de fundo da passagem e também o porquê Jesus fala. Ou seja, presta atenção, quando Jesus acabou de realizar a sua última ceia com os discípulos, como está lá em Mateus 16, dos versos 17 ao 30, Jesus ele canta o hino, né ou não é? Está lá em Mateus 26, 30. E sai a caminho do Monte das Oliveiras, aonde viria a ser o quê? Entregue por Judas, como nós conhecemos a passagem. Porém, entre a saída do cenáculo da última ceia, o Monte das Oliveiras, ele começa uma série de ensinamentos aos seus discípulos, descritos nos capítulos 16 a 17 do Evangelho escrito por João. Possivelmente, amados, vê uma videira no meio do caminho e diz, eu sou a videira verdadeira. O interessante, meus irmãos, é que ao dizer isto, ele não está acusando aquela pobre coitada da videira na sua frente de ser falsa, não. Muito pelo contrário, ele falava com seus apóstolos, que são judeus,
por natureza. E os judeus conheciam uma videira falsa, né, entre aspas, que não teve a capacidade de produzir frutos. Amados, quando Jesus ele faz essa afirmação de que ele é a videira verdadeira e o Pai, meu Pai é o agricultor, como está lá em João 15:1, por isso todo aquele que não permanece em Jesus, não, amados, não pode dar frutos, ou seja, não tem uma vida saudável, protegida, feliz e abençoada. É impossível a pessoa que não está em Jesus ela dar fruto. É impossível. Porque todo aquele que está com ele dá fruto. Então, para entender melhor o que significa, preste atenção. O Senhor Jesus, ele ilustra de forma clara e simples que ele é a videira, ou seja, a árvore que produz uvas. E o Pai é o agricultor, aquele que cuida da videira, que ara a terra, né? Em volta dela, aduba com todos os nutrientes necessários para mantê-la alimentada, forte e saudável. E ele segue ensinando, preste atenção, como não pode o ramo produzir frutos mesmo se não permanece na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Ou seja, foi o que nós acabamos de falar. É impossível você dizer que está em Jesus ou querer dar fruto sem estar em Jesus. Não tem como, meu irmão. Vamos fazer aqui uma analogia. Imagine um galho quebrado, o galho de uma árvore. O galho quebrado, arrancado de uma árvore. O que acontece com esse galho após um dia, amados? O que vai acontecer com aquele galho quando nós arrancamos o galho de uma árvore? A probabilidade desse galho é de cada dia mais o quê? Ele secar. Ele até chegar ao ponto de morrer, é ou não é? Por quê? Porque ele não está mais ligado à árvore. Ou seja, a pessoa, quando ela não está ligada mais a Jesus, que ela se afasta, que ela se entrega ao pecado, se ela não se arrepender e voltar a tempo, a probabilidade dela é morrer espiritualmente falando. Então imagine um galho quebrado, arrancado da árvore. O que acontece com esse ramo após uns dias? Ele vai secar. Ele fica jogado de um lado para o outro. Ele não tem mais vida, ele não consegue mais se manter de pé, porque ele não tem mais vida. Ele não serve para mais nada, amados, pois não tem fruto nenhum, nem produz nada. Assim é todo aquele que se afasta do Senhor Jesus, que se deixa levar pelas coisas do mundo e pelas más amizades. É como um ramo que não permanece na videira, galho seco, sem valor algum, vai definhando dia o quê? Após dia. Diante desses grandiosíssimos ensinamentos, amados, podemos observar, se você tem estado, você que está ouvindo esse devocional, aqui é para você. Diante de tudo isso, de todos esses ensinamentos, observe se você que está ouvindo esse devocional tem estado bem ligado à videira verdadeira, que é quem? O Senhor Jesus. Observe se tem obedecido seus ensinamentos, se tem se esforçado para ficar longe das modas, imposições e amizades do mundo, se tem vencido a preguiça para estar conectado com a leitura da palavra de Deus, se tem orado, se tem jejuado, se tem se entregado no altar. Observe a sua vida, olhe para dentro de você e veja como é que está você. Você está ligado a essa árvore? Porque muitas das vezes, eu tenho certeza que tem muitos que estão ouvindo esse devocional, que vai fazer uma reflexão da sua vida espiritual e talvez ele já está há muito tempo longe dessa árvore, como um galho seco, sem vida. Se você percebeu, meu irmão, minha irmã, que está sendo como um galho seco, não perca tempo, volte correndo para a videira. Fale com Jesus. E o Pai, o agricultor amado e misericordioso, limpará você. Ele enxertará novamente na videira, meus irmãos, para que você dê muitos frutos. Então analise como tem sido a sua vida com Deus.
Como é que está a tua vida espiritual? Porque Jesus fala que sem Ele, nada nós podemos fazer, meus irmãos. Você quer saber como dar muito fruto nessa vida, amados? Ou seja, ser bem-sucedido e feliz em tudo? Pois bem, isso é possível. Vou falar aqui para vocês como. Quando Jesus afirma que eu sou a videira e vocês são os ramos, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada pode fazer. Se alguém não estiver em Jesus, será lançado fora, como os ramos e secará. E os colhem, o lançam no fogo e queimam, como está em João 15, verso do 5 ao 6. Então, Deus se mostra para nós como uma videira, ou seja, um pé de uvas. O que é uma videira? Um pé de uva. Ele nos vê como seus galhos, seus ramos, assim como um galho não pode permanecer verde e dar fruto se não estiver guardado na árvore e se alimentar de sua seiva, nós também não podemos ser bem-sucedidos e felizes se não estivermos grudadinhos na videira. Crendo no que eu estou dizendo a vocês, ou seja, em Deus, obedecendo os seus ensinamentos. Talvez você ainda continue procurando a felicidade no mundo, amados. Em coisas vãs, em modas, pessoas, em lugares. Não perca seu tempo, pois você não encontrará nada neste mundo. A verdadeira felicidade, amados, está no Senhor Jesus, em Deus, ou seja, a videira verdadeira. Para isso é preciso ser um ramo guardado, grudado nela, para dar frutos. Senão você, como um galho seco, será lançado fora no fogo, ou seja, no inferno. Sem ele, nada se pode fazer, amados. O que você quer? Ser galho seco para ser queimado? Ou ramo ligado à videira para dar muitos frutos? Suas escolhas e atitudes, amados, é quem vai mostrar a tua decisão. Amados, essa afirmação que Jesus fez dele ser a videira verdadeira, né? E quando ele afirma também que quem permanecer nele dará frutos, porque veja só, um ramo, como nós já falamos, que não permanece na árvore, ele seca, amados. Ele seca, porque não há mais nada, não há mais seiva, não há mais vida, não há mais nutrientes. A seiva é o Espírito Santo, amados. Quando você se percebe como esse ramo que necessita da seiva e da árvore para viver, entende que sem ele nada pode fazer. Ao se dar conta de sua condição de ramo, de sua condição de servo, como começa a ver sobre outra perspectiva. Ou seja, sem ele você não pode fazer nada, não pode resolver nada, não pode sustentar nada. Assim, o mais importante é permanecer nele ligado ao tronco, recebendo a seiva que lhe dá vida para produzir frutos. O ramo não sobrevive sozinho. O ramo não dá frutos de si mesmo. O ramo não é de uma espécie diferente da árvore. Só consegue dar fruto aquele que não insiste em ir para a terra criar suas próprias raízes, dependendo de sua própria força. Para se permitir ser enxertado nessa videira, amados, é necessário soltar suas próprias raízes, confiar na árvore que lhe dará vida. Você depende unicamente, exclusivamente da árvore. Então, dará frutos. Frutos de caráter que mostrarão que você e a árvore são um só. Alimentado pela seiva, o ramo é capaz de dar frutos que alimentam muitos, meus irmãos. Ele é forte porque a árvore é forte. Seus frutos são saudáveis porque a árvore é saudável. Tenha isso em mente a partir de hoje. Se você for um ramo, você não depende mais de si mesmo, depende da árvore que o sustenta. Em vez de se preocupar com o que você tem a fazer, se preocupe em permanecer em Jesus. Porque, amados, sem Ele, nós não podemos nada, meus irmãos. Não porque é proibido, mas porque não conseguiremos. Amados, e a passagem
ela termina, Jesus dizendo, porque sem mim nada podereis fazer. Interessante que, ao analisar o contexto ao qual vivemos em uma sociedade pós-moderna, muitas pessoas não cristãs vivem uma vida de deleites, apartamentos, carros luxuosos, uma vida semelhante à do rico, da parábola do rico e Lázaro, como está em Lucas 16, do verso 19, ao 31. Pensando nisso, como uma pessoa sem Jesus consegue tantos bens? Me diz, como uma pessoa sem Jesus ela consegue tantos bens? Se o próprio Cristo disse, sem mim nada podes fazer. Talvez você se pergunte. Simples, amados, o dinheiro pode comprar um óculos, entre aspas, chamado ilusão. Quando você o utiliza, tudo em sua volta parece estar dando certo, mas quantas pessoas com muitas posses hoje em dia não sofrem de depressão? Não que esteja pregando contra o dinheiro ou uma vida financeira boa, mas quero mostrar que as coisas que alimentam o nosso exterior não são as mesmas que alimentam o nosso interior. Devemos colocar Jesus dentro de nós, porque sem Ele, dentro de cada coração, nada podemos fazer. Ele é a certeza de que tudo que vivemos está a caminho para o alvo, que é o céu. Uma pessoa em Jesus, amados, é o segredo certo para ter uma vida realizada. Crer em nome de Jesus. Amém, amados? Aqui eu finalizo, meus irmãos, esse devocional maravilhoso que foi o grande eu sou, o nosso El Shaddai, Jesus. Quando ele diz eu sou, e ele é e sempre será. Amém? Que Deus abençoe a todos. E se assim ele permitir, eu, irmã Lia, semana que vem, estarei de volta com um novo tema, um novo devocional, se assim ele permitir. Amém? Tenham todos um dia de paz na presença do Senhor Jesus. Amém.